Bom dia, meus amados. É bom tê-los na casa de Deus e é bom poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. O salmo da nossa meditação de hoje é o Salmo 117, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Bem, este é o menor salmo de toda a Bíblia, pequeno, mas profundo, tem bastante significado para as nossas vidas, apesar de ter uma mensagem simples, e creio que ela é simples porque o propósito é que ela fique gravada com facilidade em nossos corações. Não é preciso um grande mestre, um erudito, um conhecedor profundo das Escrituras para entender a sua mensagem. Simplesmente, nesse texto, todos são convidados a louvar a Deus. Louvai-o todos os povos, o que inclui eu e você. Nós estamos convidados a louvar a Deus. E este salmo, de forma simples, diz por que devemos louvar a Deus. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aí está a mensagem simples deste texto, e embora seja simples, não devemos subestimar o seu valor. Este salmo é precioso para as nossas vidas. Deus escolheu este salmo para ocupar o centro da Bíblia, de toda a Bíblia, porque ele tinha um propósito especial, que este salmo também ocupasse o centro de nossas vidas, um lugar central em nossa vida, em nossa maneira de viver. Com essa mensagem simples, nos faz entender a razão pela qual nós existimos, porque eu existo e por que você existe, porque nós fomos criados por Deus e permanecemos neste mundo. Qual é a razão da nossa existência? Então, olhando para este salmo, que é dividido desta maneira simples, devemos louvar a Deus por causa da sua misericórdia e fidelidade, e entendemos e enxergamos a razão da nossa existência. Por que você existe? Dizem que é uma das perguntas mais fundamentais ou básicas da vida do homem, da humanidade, da existência humana, saber por que nós existimos. Então, por que você existe? E a resposta desse salmo é a seguinte: você existe para promover a glória de Deus. Vou ler de novo o verso primeiro: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Aí está a razão da sua existência. Você existe para promover a glória de Deus. Promover traz a ideia de dar início, começar, ter essa iniciativa de glorificar o nome do Senhor. O que está de conformidade com Romanos 11. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele faz questão de lembrar que os homens estão perdidos, foram salvos pela graça e a bondade de Deus, que usa da sua misericórdia para nos alcançar. Ele descreve que não há diferença entre os homens, porque Deus trata todos como iguais. Mas não podemos esquecer que sem a graça de Deus estaríamos perdidos, condenados. Somos indesculpáveis diante de Deus. Então ele chega no capítulo 11, versículo 33 a 36, quando ele olha para tudo aquilo que ele estava descrevendo, a situação do homem perdido e afastado de Deus, mas alcançado pela misericórdia do Senhor, ele então expressa um louvor a Deus. O louvor de quem olha para o mais alto céu e só enxerga o Senhor, para quem olha na profundidade, como diz o salmista, e enxerga Deus, porque Deus está em todas as coisas, agindo por meio de todas as coisas para alcançar nossas vidas. Então ele diz, Romanos 11, versículo 33 a 36, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os versos 34 e 35, Paulo, de forma bem simples, diz que nós não valemos de fato nada e não temos valor para nada. Não há nada que possamos fazer e não há nada que possamos cobrar ou exigir de Deus. Porque quem foi o seu conselheiro? Qual de nós aconselhou Deus em tudo aquilo que ele fez? Qual de nós tem a capacidade de compreender a mente de Deus? Ou de achar que tem mais sabedoria do que Deus? Ou qual de nós emprestou alguma coisa para Deus ou fez algum favor para o Senhor que Ele possa cobrar a retribuição, a graça de sermos salvos? Qual de nós? E é claro que a resposta é nenhum de nós, e é por isso que ele enfatiza: não é de nós, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Fomos criados por Deus, somos salvos e sustentados por Deus e deveríamos viver para Deus. É por isso que ele introduz Romanos 12, 1 e 2. Deveríamos viver para Deus, por isso rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí está o Salmo 117. Louvai-o todos os gentios, louvai-o todos os povos, apresentando os nossos corpos como um culto racional a Deus, um culto agradável a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É assim que promovemos a glória do Senhor, entregando nossas vidas para viver para Ele, para o seu louvor, para a sua adoração. Começa em nós. Em tudo aquilo que nós fazemos, devemos promover a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31 nos faz lembrar que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Foi Jesus Cristo quem nos ensinou que deveríamos viver de tal maneira, mantendo um brilho tão intenso neste mundo, que os homens, ao olharem para as nossas obras, iriam glorificar o nome do nosso Deus. É assim que nós vivemos para promover a glória do Senhor. E essa é a primeira razão pela qual nós existimos, a razão pela qual você existe para promover a glória do Senhor, para que as pessoas olhem para a sua vida e enxerguem Deus, e louvem o nome de Deus junto com você, por reconhecer tudo aquilo que Deus fez na sua vida, e por reconhecer que Ele é capaz de fazer na vida deles também. Então eu existo e você existe para promover a glória do Senhor. E se nós não estamos vivendo cada dia de nossas vidas para promover a glória de Deus, para apontar para Deus e levar as pessoas a louvarem a esse Deus, então nós estamos vivendo de forma errada, equivocada, estamos andando na direção errada do propósito pelo qual Deus nos criou e Deus tem nos sustentado. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, daqui por diante e para sempre. A começar em mim, que o nome de Deus seja louvado. A começar em mim, que as pessoas olhem para mim e enxerguem a glória do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e espera de você também. É essa a razão pela qual nós existimos, para promover a glória do Senhor. Nós existimos também, ou você existe também, para conhecer o amor de Deus, não apenas para promover a sua glória, mas para conhecer o amor de Deus. E esse amor é expresso na sua misericórdia, um amor leal para conosco, um amor paciente, um amor longânimo, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Conhecer o amor de Deus é experimentar desta misericórdia,
porque a misericórdia de Deus é a expressão exata do seu amor. A sua misericórdia que está sempre conosco e nos permite levantar a cada manhã, certos de que é pela bondade de Deus, certos de que Deus está nos dando o privilégio de viver mais um dia sem sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3. Nas palavras do profeta Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículos 19 a 24. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente o secoda e se abate dentro de mim. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu quero destacar aqui que Jeremias estava expressando diante de Deus, ou derramando o seu coração diante de Deus e dizendo: olha, eu lembro da minha aflição, do meu sofrimento, dos momentos difíceis que passei, e é claro que quando eu lembro dá vontade de chorar, porque foi triste tudo que eu passei. E nós entendemos que o que Jeremias passou foi realmente triste. Ele tem alertado tantas e tantas vezes a sua nação, clamado para que se arrependessem, mas eles não ouviram a voz de Deus. A nação foi destruída. Nabucodonosor veio com seu exército, destruiu Jerusalém, derrubou seus muros, tocou fogo em tudo, inclusive na casa de Deus. E diante deste quadro lamentável, Jeremias só podia olhar e chorar. E cada vez que Jeremias olhava para a cidade derrubada, destruída, na miséria, saqueada e na miséria, ele tinha vontade de chorar. Mas apesar deste quadro lamentável, que abalava e abatia o seu coração, Jeremias diz: eu quero trazer, mesmo diante dessa situação difícil, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então é uma boa lição para nós aprendermos. Nos momentos difíceis, ao invés de você ficar olhando para a situação lamentável, desesperadora, para o quadro que parece terrível, comece a trazer para a sua mente aquilo que pode encher o seu coração de esperança. E aí Jeremias diz: o que pode trazer esperança para o seu coração? É recordar da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se ainda não fomos destruídos, se ainda permanecemos vivos, se ainda não fomos acometidos por nada grave, é por causa da misericórdia do Senhor. Esta bondade de Deus para conosco, uma bondade que nós não merecemos, e de certa maneira a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós não merecemos, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e é exatamente o que merecemos de Deus, mas por sua misericórdia, Ele ainda não nos deu a morte, Ele tem nos mantido com vida. E essas misericórdias do Senhor, elas não têm fim. É tão eterna como eterno é o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus. Elas se renovam a cada manhã. É a razão pela qual você está vivo, é a razão pela qual você está aqui, e é a razão pela qual você está ouvindo esta mensagem, para que você entenda que você existe para conhecer o amor de Deus manifestado na sua misericórdia, para que você possa experimentar, vivenciar cada dia a misericórdia de Deus, cada momento com Deus guiando os seus passos, cada momento com Deus sustentando a tua vida, cada momento Deus está presente, porque grande é a sua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E diga-se de passagem, um bom complemento está aí, verso 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e fazer isso em silêncio. Não fique desesperado, não precisa se apavorar, arrancar os cabelos, não, calma. Deus está no controle de todas as coisas. Recorde que a sua misericórdia, ela não tem fim, e isso revela para nós quão grande é o amor de Deus. Abram em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, se trata a situação de alguns homens que, desprovido da graça de Deus e por não conhecer a Deus, começam a questionar por que Deus demora tanto para agir, ou por que Deus não derrama logo a sua ira e julga os homens, ou por que se preocupar com a vinda de Deus, se já tem mais de 2000 anos que ele disse que Cristo voltaria e ele ainda não voltou. Então vamos viver do nosso jeito, vamos fazer aquilo que nós achamos melhor, é o que o homem tem feito. Foi o que o homem fez quando escolheu pelo carnaval, onde o nome de Deus seria desprezado ou zombado, motivo de zombaria, de escárnio, e agora está colhendo exatamente aquilo que plantou. Porque acha que podemos comer, beber, nos esbaldar e nada vai acontecer. Mas 2 Pedro 3, 8 e 9 nos faz lembrar que se Deus ainda não destruiu totalmente a humanidade, ou permite que você ainda esteja vivo, existindo hoje, é para que você possa experimentar da sua misericórdia, é para que você possa conhecer quão grande é o seu amor para com você. Porque há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é até interessante frisar isso, que tanto aquilo que fazemos para Deus, a ofensa que temos para com Deus, é algo que vai durar por mais de 1000 anos, como se fosse um único dia. Tamanha a gravidade daquilo que nós fazemos, mas da mesma proporção é a sua misericórdia. A razão pela qual nós não somos destruídos, consumidos, a razão pela qual nós ainda existimos, porque Deus, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, tem uma paciência grandiosa, bem esticada, que parece que não se acaba. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você existe para conhecer o amor de Deus, que se torna evidente na sua misericórdia. Deus ainda não destruiu você porque Ele quer que você conheça o seu amor. O amor de Deus que excede todo entendimento. Não dá para a gente compreender quão grande é o amor de Deus, mas podemos conhecê-lo na sua palavra. Por amar você, Deus enviou o seu Filho unigênito, único, para que Ele pudesse morrer no seu lugar, dar a sua vida por você. E é esse amor que nos constrange, nos impulsiona a ter uma mudança de vida. E se você ainda não conhece, essa é a razão pela qual você existe. Você foi criado por Deus e ainda está vivo hoje, porque Deus deseja que você experimente a sua misericórdia, que você conheça o seu amor. Então você existe para promover a glória de Deus, você existe para conhecer o amor de Deus, e essa mensagem precisa ser gravada no seu coração, como este salmo tão pequeno. Poderia ser facilmente memorizado, guardado, tratado com muito carinho por cada um de nós, porque nos faz entender a razão pela qual nós existimos, para promover a glória de Deus, para conhecer o amor de Deus e para testificar a fidelidade de Deus. Testificar é testemunhar, anunciar, proclamar ao mundo que Deus é de fato fiel. E essa fidelidade é que nos permite ver
cumprida em nossas vidas cada uma de suas promessas. A promessa de sermos feitos filhos de Deus, as promessas de sermos abençoados por Deus, e de fato somos abençoados por Deus. Não há na face da terra nenhum povo tão abençoado quanto o povo de Deus. Seja o povo, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, seja os salvos, o povo resgatado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Não há na face da terra nenhum povo tão abençoado quanto o povo de Deus. O povo que devia ter de fato muitos motivos para louvar o nome do Senhor, porque em nós se cumpre cada uma de suas palavras, cada uma de suas promessas, podemos dizer, tem se cumprido em nossas vidas. E é isso que precisamos testemunhar, porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, permanece do nosso lado, conosco, o conforto de Deus, a direção do Teu Santo Espírito, a Sua palavra guiando os nossos passos, Cristo ao nosso lado nos momentos de lutas, de batalhas, Ele está lá, nos conduzindo e nos confortando, mantendo o nosso coração em paz, em meio às grandes tormentas desta vida. E é isso que precisamos anunciar: Deus é fiel, Ele permanece sendo o mesmo, e mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo quem Ele é fiel. E é interessante que o salmista compreendia muito bem isso, e em diversos salmos ele destaca a importância dele mesmo anunciar a fidelidade do Senhor. O Salmo 92, versículo 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Significa que de manhã eu levanto e recordo como Deus é bom. Ele me deu mais um dia de vida, mais um momento para louvar o seu nome, mais um momento para conhecer de forma mais profunda quão grande é o seu amor. E no final do dia olhar para trás e dizer: Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele foi fiel. Por mais um dia Ele protegeu a minha vida, por mais um dia Ele abençoou os meus caminhos, por mais um dia Ele conduziu os meus passos. Mais um dia eu posso testemunhar como Deus foi fiel. Eu não fui perfeito, cometi os meus erros, por alguns instantes me desviei da vontade de Deus, mas Ele permaneceu fiel. É isso que precisamos testemunhar, é isso que precisamos anunciar, é isso que os homens lá fora precisam conhecer. Quão grande é a fidelidade do Senhor, as suas promessas são fiéis e são verdadeiras. O Salmo 89, mais uma vez lá está o salmista dizendo que ele está disposto a anunciar a fidelidade do Senhor. Salmo 89, do versículo 1 até o versículo 7 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade
e firmarei o teu trono de geração em geração. Sim, e Deus tem cumprido esta promessa. Quando levantou o descendente de Davi e fez dele um rei que reina e reinará para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Ele vive, reina e reinará para todo sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e reviveu, para se cumprir nele as promessas de Deus, de nos dar vida e a vida eterna ao seu lado. É por isso que o Salmo diz: aleluia, louvado seja Deus, porque a sua fidelidade subsiste, dura para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 5 do Salmo 89 até o versículo 7, como eu havia dito: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e nas assembleias dos santos o que se celebra? A tua fidelidade. Deus é fiel. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? E a resposta você sabe: ninguém. Ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Ele é inigualável, tremendo em seus feitos, grandioso em fidelidade. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Versículo 8, eu disse até o 7, mas vou ler o versículo 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. E aí você pode ler o Salmo 89 com bastante atenção na sua casa, e você vai ver como ele destaca a fidelidade do Senhor. Ninguém se compara, ninguém é tão grande, ninguém é tão poderoso quanto o nosso Deus, cujas palavras não voltam vazias e nem volta atrás. Permanece firme, inabalável. Ele faz tudo como lhe apraz, de acordo com a sua vontade. E cada uma das suas promessas, como diz a sua palavra, encontra na pessoa de Cristo o seu sim, ou seja, a sua confirmação. Sim, a confirmação de Deus vai se cumprir. E é isso que precisamos anunciar a este mundo. No mundo onde se prolifera a mentira, onde os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, Deus criou você e mantém você vivo para que você possa testificar da fidelidade do Senhor. Deus é bom e vai continuar sendo bom de eternidade a eternidade. Deus é amoroso e grande amor, e Ele vai continuar sendo de eternidade a eternidade. Deus prometeu a salvação a todos aqueles que creem e vai cumprir, porque a sua promessa é de eternidade a eternidade. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então, quando você olhar para este Salmo 117 e for tentado a pensar que ele é insignificante porque qualquer um compreende a sua mensagem, de fato, qualquer um compreende, é simples, é fácil, deve ser gravada no seu coração. E quando você chegar neste ponto, então lembre que ele é simples, para que você possa lembrar porque Deus criou você e porque você existe. Você existe para promover a glória de Deus. Você existe para conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, experimentar essa misericórdia de Deus cada dia de sua vida. E você existe para testificar a fidelidade do Senhor, para testemunhar que Deus é de fato fiel
em tudo aquilo que ele faz. E se você é um crente e não está cumprindo este propósito, então, como diz a sua palavra, se arrependa. Confesse e deixe, e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Agora, se você ainda não é um salvo, ainda há esperança para você. Deus ainda está mantendo você vivo, para que você possa promover a glória do Senhor, porque Deus será glorificado na vida daqueles que são salvos e naqueles que ainda se perdem. Ou seja, salvo, ou seja, se perdendo, você, porque a escolha é sua, mesmo nisso, Deus será glorificado. Então hoje você pode escolher de que maneira você vai promover a glória do Senhor. Ele pode ser glorificado quando as pessoas olharem para a sua vida e ver que Deus de fato transformou. Ou ele pode ser glorificado na sua justiça, quando você receber o seu castigo, a punição eterna. De qualquer maneira, Deus será louvado. Mas lembre-se, você existe para promover a glória de Deus. Você existe para conhecer o amor de Deus. E você existe para testificar a fidelidade do Senhor. Que Deus nos abençoe.